Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Vamos começar mais uma live da Célula das Rosas, do movimento Rosas de Saron. Eu sou a Cristiane, coordenadora dessa missão tão linda, né? E mais uma vez nós estamos aqui nessa tarde para fazer uma partilha de duas mulheres hoje, né? Duas mulheres que têm a me ensinar, né? Têm a nos ensinar. Nesse momento a gente vai vendo, né, o quanto as tomadas de decisões diferentes nos levam a caminhos diferentes. E aí a gente fica se perguntando, né, até que ponto a gente fica nessa dúvida, né? Porque quando a gente tem dois caminhos a seguir, nós ficamos com dúvidas, não é verdade? E aí, será que nós estamos fazendo a vontade de Deus ou não? Não é verdade? Olá, seja muito bem-vinda. Então a gente se pergunta, né? Será que nós estaremos fazendo a vontade de Deus? Né? Quando a gente tem dois caminhos na nossa frente, a gente se questiona. E semana passada, né, nós já falamos sobre duas mulheres, que foi Marta e Maria, né, que foi uma partilha que eu fiz com vocês. A Vivi já entrou já. Eu já vou partilhar já com ela aqui a tela. E dessa vez nós vamos também falar sobre duas mulheres, Ana e Fenena, né, que são duas mulheres que também nos mostram dois caminhos. E aí é importante a gente estar atentas, né? Qual vai ser o caminho que eu devo seguir se eu tenho Jesus no meu coração, né? Então eu vou chamar a Vivi para fazer essa partilha comigo. Boa tarde, Camille. Olá, boa Vivi. tarde. E aí, Vivi, como é que você está hoje? Estou bem, graças a Deus, Cris. Que bom, seja muito bem-vinda. Ah, obrigada. Vivi, eu estou escutando a minha voz aí no seu celular. Tá, então deixa eu ver se diminui um pouquinho. Isso, que aí a gente já tá Melhorou? meio que craque, né? Melhorou, Cris? Melhorou, mas ainda estou escutando um pouquinho ainda. Tá, a gente vai aprendendo aos pouquinhos, né? Isso, Aos pouquinhos a gente vai aprendendo. acho que agora foi. Não estou mais me Foi? escutando, foi. Não? Tá, beleza, então. Você está me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo super bem, Vivi. Ai, que bom. Eu acho que as mulheres também estão nos ouvindo. Dá um ok aí, mulheres, para saber se vocês estão nos ouvindo bem, que eu pedi para a Vivi diminuir, mas eu acredito que esteja nos escutando bem. Boa tarde, Camille. Beijo. Minha Barnabé. É, Camille, né? Entrou para o É, movimento, está Camille. fazendo um caminho com a gente tão lindo, né, Camille, que já vem há algum tempo da quarentena nos acompanhando, né, nas Verdade. células, lá no grupo ainda de WhatsApp, aí depois participou do grupo de oração, né? E ela disse sim a esse caminho, para caminharmos juntas nesse jardim de Jesus, né? Porque o jardim de Oh, Jesus tem várias Deus. flores, né, Vivi? Verdade. Muitas flores, muitas rosas lindas. É verdade. E Camille agora faz parte desse lindo jardim. Não que outras mulheres não façam, né? Cada mulher é chamada a um caminho, né, Vivi? E aí, o que eu estava partilhando aqui antes de você chegar, é que desde semana passada a gente tem falado sempre sobre duas mulheres, né? Semana Sim. passada, né, eu falei sobre Marta e Ana, que eram duas mulheres, dois caminhos. E Marta e hoje, Maria. Marta e Maria. E Isso. hoje a gente também vai falar sobre duas mulheres, Ana e Fenena, ou seja, dois caminhos. Né? Assim também no movimento, né, quando a gente tem esse Ministério de Mulheres, vários são os caminhos que nos apresentam. Mas é sempre importante entender qual é o caminho que Jesus quer que eu siga.
Não é verdade? Verdade. A gente tem que identificar, né? Conseguir identificar. E aí a gente consegue identificar pedindo justamente a Deus, né? Que nos deu discernimento, direcionamento, através da unção do Espírito Santo, de qual caminho seguir, né? É verdade. Então, e quando entra uma rosa, né, para fazer esse caminho com a gente se alegra. Então, seja muito bem-vinda, Camille. Verdade. É isso aí. Vivi, e aí, essa tarde de hoje acho que promete, hein? Promete. Promete com certeza, né? Duas mulheres aí que a gente vai falar, né? Do Antigo Testamento, Ana e Fenena, né? Que as mulheres estejam aí preparadas para ouvir, conhecer um pouquinho mais sobre essa história, né? Aquelas que ainda não conhecem, Uhum. né? É porque muita gente conhece a história de Samuel, né? Verdade. Mas não conhece o desejo desse Samuel, né? De como que ele surgiu, né? Que foi um desejo de um coração sincero, de uma oração sincera. Não Sim, é verdade, Vivi? verdade, Cris. Então, nessa tarde, que nós possamos invocar o Espírito Santo. Vivi preparou uma música pra gente, né, Vivi? Preparei sim, Cris. Vivi, semana passada eu tive que cantar, Vivi. Desculpa, Cris. Ai, mas Mas foi, tenho certeza foi. que cantou lindamente. Foi, foi. Então, que nessa tarde, né, o Espírito Santo possa nos ungir, né, que possamos verdadeiramente estar com os nossos corações, com os nossos ouvidos voltados para esse Espírito, para que ele possa nos soprar em nossos corações, né, o caminho que ele deseja para cada um de nós. Pois muitos são os caminhos, muitas são as portas que o mundo nos apresenta, mas há um caminho certo, um caminho que ele tem ardente desejo que nós possamos seguir e que nós possamos dizer sim a esse caminho que Jesus tem para nós. Amém, Vivi? Amém, Cris. Glória a Deus. Então vamos já nesse clima, né, de oração, invocar esse Espírito Santo sobre nós, para que ele possa nos conduzir, nos orientar, né, nos instruir para poder falar nessa tarde para essas Amém. pessoas, essas mulheres que nos acompanham nessa live, né? Já preparou aí seu café, né? Como a Cris sempre fala, né? Para deixar aí do ladinho, essa hora do café, às 4 da tarde. Mas que esse Espírito Santo que aquece, né? Que acolhe, que conforta, venha também estar presente junto de nós nesse momento. Amém. E que possamos cantar invocando o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Espírito Santo, Santo, toma o meu coração. Espírito Santo, toma o meu ventre. Vem sobre mim. Espírito Espírito Santo, Santo, toma toma minha minha casa. casa. Espírito Espírito Santo, Santo, toma toma minha minha família. família. Espírito Espírito Santo, Santo, toma os toma meus os meus filhos. filhos. Vem Vem sobre sobre mim. mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Eu Eu sou o sou, que a a Bíblia Bíblia diz que diz eu que eu sou. sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre Que mim. o Espírito Santo possa descer sobre os nossos corações, sobre nossas casas, sobre as nossas famílias. Que esse Espírito Santo possa irradiar aonde quer que você ou eu estejamos, aonde quer que cada mulher, cada pessoa que está nessa live, que o Espírito Santo possa verdadeiramente ungir a sua casa, transbordando com um amor, com um fogo ardente. Não um fogo que aquece, mas aquele fogo que queima de amor. Vem ardendo em nosso coração, vem queimando, abrasando, Senhor Jesus, com teu Santo Espírito, para que possamos estar
fortificadas no teu santo nome e que possamos a cada dia mais escolher o teu caminho, porque nós somos aquilo que a Bíblia diz, nós queremos estar fazendo sempre a tua doce vontade, Pai, pois a tua vontade é boa o tempo todo. Amém. Amém. Glória a Gente, essa Deus. música já me deu calor aqui já essa música, hein? Ai, que bom, né, Cris? Já me Já deu vai aí, calor. já vai aí aquecendo, né? É E já vai verdade. sentindo esse fogo do Espírito Santo. É Que verdade. bom. E como que é exatamente isso, né, Vivi? Porque quando a gente fala, né, em caminhos, né, a gente vai vendo, são tantas coisas, né, que a gente vai vendo e as pessoas também vão nos falando, né? E a gente fica sem saber muito para onde ir, né? A quem procurar ajuda, quando na realidade a ajuda está na palavra, né? Nessa carta que eu falo que é uma carta de amor que Jesus deixou para nós, né? Então é lá na Bíblia que eu encontro quem eu sou verdadeiramente, para onde eu vou e o que eu tenho verdadeiramente, não é isso que a música diz? É o que eu sou, o que eu tenho, para onde eu vou. Isso aí, Cris. Então, que a gente possa, né, fazer dessas mulheres que a gente tem esse carisma, né, o estudo dessas mulheres, que elas possam nos ajudar a entrar nesse caminho, né, que Deus tem para cada uma de nós. A Jaque está Amém. falando que hoje a mamãe dela está conosco. Seja Ai, que bem-vinda. bênção. Um beijo. Estou morrendo de saudade dela, que eu sempre vejo lá na Santa Bárbara, mas nem isso a gente está podendo fazer por enquanto. Mas vamos Verdade. lá. Vou botar aqui Vamos, nos Cris. comentários o nosso, como eu e Vivi já falamos, nós vamos falar sobre Ana e Fenena. Ana, que é a mãe de Samuel, né? Isso. Então, a gente vai ler não, porque o capítulo é um pouquinho grande, mas eu deixei aí já para fixar. Calma aí, fixar, consegui. Então, não chora não. Ela tá chorando de emoção. Saudade Não, da gente. isso, a gente também está morrendo de saudade. Com certeza. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o primeiro livro de Samuel, né, o primeiro capítulo, que fala justamente quem era Ana, quem eram esses personagens que estavam ali, né, e o que aconteceu com essas duas mulheres, Ana e Fenena. Vale acrescentar, Cris, em algumas Bíblias, né, alguma irmã evangélica que esteja acompanhando a gente, né, Isso é que muito lá na importante. Bíblia o nome não está como Fenena, né, e sim Penina, não é isso? Isso mesmo, Vivi, muito bem lembrado. Porque aqui no movimento, né, com a graça de Deus, a gente acolhe todas nós somos mulheres, filhas de Deus. Essa é a nossa principal identidade, né, Vivi? É Nós isso somos aí. filhas amadas e curadas de Deus. Então, não importa a sua doutrina, o que importa é que nós somos filhas e mulheres de Deus. Acho que essa que é a nossa grande identidade do movimento. Amém. Então, muito bem lembrada aí pela Vivi. Na minha tradução é Fenena, né? Não sei se na da Vivi Isso. também é, Na né, minha Vivi? também. Então, Uhum. ótimo. Então, Vivi, você quer falar? Porque eu pensei em fazer um resumo, assim, da história e depois eu tenho alguns pontos que eu já destaquei na minha Bíblia, né? Bom, posso falar, Então fica em faz, paz, Cris. então faz pra gente, então, que hoje eu tô com Tá. a garganta seca, hoje eu tô bebendo bastante água. Então, Ana e Fenena, né, eram casadas com um homem chamado Eucana, né? Esse homem tinha essas duas mulheres e ele sempre subia até a cidade, né, para louvar a Deus, para adorar a Deus, né? E aí ele levava essas suas mulheres, claro, né, seus filhos para esse momento de adoração, de louvor a Deus. E Ana, né, sofria por não ter filhos. E Fenena se aproveitava disso para provocá-la, né? Naquela época, né, não ter filhos, né, era uma mulher coitada, castigada, né? Vamos dizer assim,
né? Ela não é Amaldiçoada, né? exato, amaldiçoada a não poder ter filhos, né? Então, assim, já tinha essa humilhação, né? Por conta da sociedade ali da época, e aí Fenena ainda provocava mais ainda a Ana, né? E a Ana Uhum. sofria muito com isso, né? E em um momento, né, em uma dessas viagens, né, ao templo para louvá-lo, para adorá-lo, Ana se prostrou em oração ali, uma oração muito profunda. Ela se derramou, ela se rasgou ali aos pés do Senhor, pedindo a Ele para que lhe fosse concedida esta graça, né? Esta bênção da maternidade, para que ela concebesse um filho, né? E ela estava tão ali profusa, né, em oração, né? Que o profeta, quando chegou e viu ela ali, achou que ela estivesse embriagada, né, Cris? Porque ela chorava e ela orava, mas não saíam palavras, né? E o profeta achou que ela estava até embriagada, pediu para que ela se afastasse, para que ela fosse embora, quando passasse a embriaguez ela voltasse. Mas não, ela estava tão em tanta unção ali no Espírito Santo, clamando, pedindo a Deus Pai para que pudesse lhe conceder essa graça. E assim foi feito, né? Levi mesmo profetizou naquele momento ali sobre ela que o que ela estava pedindo para Deus com tanta fé, né, iria acontecer. E realmente, logo após isso, Ana concebeu um filho, Samuel, que ela o consagrou a Deus, né, e o Uhum. entregou, né, ao profeta Levi, e ele Eli, no foi caso. um Eli, desculpa, é Eli, e ele foi um grande profeta da Bíblia, né? Samuel foi um grande profeta. Foi ele que foi lá abençoar Davi, né? É verdade. A gente começa, né, a ver o plano de Deus, né, no povo Israel acontecendo, né? Samuel é uma dessas primeiras promessas, né, de liberdade mesmo, né, saindo daquele povo escravizado, né, com Moisés que saiu do Egito, aí tem a promessa de Isaac, né, enfim. E aí a gente vai vendo que um novo caminho começa na história do povo, né? O caminho onde vai ter o rei, né? Como você mesmo disse, né? O rei Davi, né? Esse caminho de monarquia, de um rei soberano, né? Que vai levar a prosperidade para o povo hebreu, para o povo escolhido, Uhum, né? Então Samuel é o começo dessa história, né? Dessa verdade. boa nova que chega para o povo. Eu queria destacar algumas coisas, Vivi, aí depois, né, a gente vai falando juntas. Uma Beleza. coisa que eu acho assim, muito interessante é porque, assim, como eu falei, né, existem dois caminhos aí, né? Ana, mulher que não tinha filhos, era estéril, né? Então ela era considerada uma mulher amaldiçoada, sim, porque a gente sabe que naquela época a questão das mulheres não terem filhos, né? Isso significava que a família dela não iria continuar, Uhum, né? Então é importante a gente lembrar disso. É como se Ana não tivesse descendência, exato. né? E Fenena tinha vários filhos, né? Aqui fala que, eu acho que não chega a falar, É, não fala a quantidade de mas filhos, fala que não. ela tinha filhos e filhas, né? Ou seja, de Fenena era parteira, né? Tinha muitos filhos. Não fala a quantidade, mas era mulher é igual o coelho, dava filho pra caramba. Quando fala assim, filhos e filhas, eu fico imaginando, ai meu Deus, devia ficar grávida sempre, né? Benza a Deus, abençoada era. Porém, a gente vê, né, que Fenena, ela fazia disso uma humilhação para Ana, né? Onde ela poderia, né, poderia estar próxima de Ana, ajudando e tudo mais, ela escolheu o lado da humilhação. Mas se a gente parar para pensar, porque assim, Eucana, né, ele tem uma passagem peculiar aqui que você não comentou, mas que eu gostaria de ler, que é o seguinte:
No dia que oferecia sacrifícios, Eucana repartia porções para sua mulher Fenena e para todos os filhos e filhas dela. Embora tivesse maior amor por Ana, Eucana lhe dava apenas uma porção, porque a Javé a tornara estéril. Então, né, eu vejo nesse caminho, né, como Eucana amava Ana, mas para Ana não é suficiente esse amor, porque ela queria ser mãe, Uhum. né? E tem uma música, né? Eu sou mãe da Maria Caroline, né? Como algumas mulheres já sabem, minha filha tem 10 anos. E tem uma música, né, de um grupo que eu gosto muito para crianças, Diante do Trono, que fala assim, é uma musiquinha contando a história de Samuel. E aí na música aparece o Cana assim, falando, Ana, por que você fica chorando e não come nada? Você está triste? Por acaso eu não sou melhor para você que 10 filhos? E aí o Cana questiona isso para Ana, né? E aí eu fiquei pensando na nossa vida, né? Assim, no nosso caminhar, quantas pessoas, né, se colocam desse jeito na nossa vida, sejam nos humilhando ou tentando tomar um lugar que não é delas, né? Porque Eucana, com tanto amor, perguntava para Ana: Ana, eu te amo tanto, será que o meu amor não é mais importante do que 10 filhos? Né? E aí eu vejo, né, essa dualidade dentro de Ana, porque claro que ela amava Eucana, né? Eucana, né, pelo que a Bíblia fala, né, Eucana tinha maior amor por Ana, então ela sentia esse amor por Eucana, sem dúvida nenhuma. Mas ainda assim, ela sentia um vazio porque ela não era mãe, né? Ela não tinha um filho dela, né? E aí eu vejo Eucana assim tentando ocupar um lugar que não é dele. E aí a gente vê na nossa vida quantas vezes, né, nós queremos ocupar um lugar na vida do outro que não é nosso, ou alguém querendo fazer isso conosco, né? Me veio muito essa reflexão, sabe, Vivi, de que quando a gente está em um caminho, né, e a gente não tem a atenção para as coisas de Deus, nós podemos ser roubadas sim, né? A gente é roubada na nossa identidade, a gente é roubada na nossa essência, muitas das vezes por pessoas que querem o nosso bem, porque eu não acredito que Eucana quisesse o mal de Ana, né? Eucana amava Ana, disso eu não tenho dúvidas, né? A Bíblia é muito clara quando ele fala isso. Mas é preciso que nós estejamos atenta, né? O que é minha essência? Quem eu sou verdadeiramente na palavra, né? Qual é a minha essência diante de Deus, né? Quem eu sou diante daquilo que a Bíblia me diz, da Bíblia que eu tenho, quais são as promessas que Deus faz no meu coração e o que eu devo fazer para que essas promessas se cumpram na minha vida. Realmente essa questão de tomar o lugar, né, Cris, é muito importante. A gente não pode permitir, né, que as pessoas queiram tirar de nós aquilo que nós somos, aquilo que temos, aquilo que Deus sabe de nós, né? Ele nos Uhum, criou a sua imagem e semelhança, fez cada um com uma unicidade, né? E a gente tem que respeitar isso em nós e nos preservar em relação a isso e respeitar isso no outro. Né? É importante essa questão de se respeitar e respeitar o outro também. Né? Não que Eucana, como a Cris falou, quisesse o mal de Ana, de forma uhum. alguma. Ele queria, ali naquele momento, apaziguar, né, acalmar o coração daquela mulher que estava angustiada, né, por conta, né, de não poder ter filhos, de não dar a ele um filho ali naquele momento, né? Mas mesmo assim a gente tem que saber respeitar, né, esse momento, respeitar essa unicidade, essa identidade de cada um, né, de cada uma de nós, não permitindo que outras pessoas nos invadam, nos deturpem, né, a nossa imagem e, né, a gente saia do foco, saia da direção, saia do rumo, vamos dizer assim.
Exatamente. E foi exatamente isso, né, que a Ana fez. Ela não saiu pegando seu gancho, ela não saiu do foco, né? Ela sabia a quem ela servia, né? Ela sabia a quem ela servia, que era um Deus de milagre, um Deus de promessas, né? E isso é tão lindo, porque quantas vezes, né, na nossa vida, na nossa caminhada, a gente duvida, a gente, né? E aí eu volto a tantas lives que a gente já fez, né? A gente fica vivendo na expectativa em vez de viver na certeza de que é um Deus de milagres, sim, é um Deus de promessas, sim, e que faz as promessas na nossa vida. Isso Né? aí, E Cris. aí eu destaquei, né, um versículo aqui, que é o versículo 10, Vivi, que é assim, ó, cheia de amargura, Ana rezou a Javé, chorou muito e fez uma promessa, né? Javé dos exércitos, se quiseres dar atenção à miséria da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, então eu o consagrarei a Javé por todos os dias de sua vida, e a navalha não passará sobre a cabeça dele. É importante, só assim, a gente abrir um parêntese, porque essa questão do filho do homem, né? Porque naquela época, né, é o filho homem que vai prover a descendência, Isso. tá? Então, só para a gente entender que assim, é um outro contexto histórico, né, uma outra cultura, né? E, porque assim, para eles, naquele momento, né, essa questão do filho homem era importante. Hoje, na nossa cultura, né, é muito comum a gente falar, você está grávida, o que você quer? Não, que vier com saúde. Né, porque é uma outra cultura, é uma cultura totalmente Sim. diferente. Né? Então, só para a gente abrir esse parêntese, para a gente entender porque tem essa questão do filho homem, né? E Ana pede justamente esse filho homem. E aí o que mais me chama a atenção, porque ela se voltou para Deus, mesmo cheio de amargura. Ou seja, eu penso que Ana estava assim, muito brava com Deus, muito chateada, né? Querendo assim. Você imagina um coração amargurado, Vivi? Um coração amargurado é um coração, né, que só tem coisa ruim, né? A própria palavra fala isso, né? Amargura. Então, assim, não tem Uhum. sentimentos bons, está triste, está chateado, está com raiva, mas mesmo assim ela não perdeu o foco de ir, né, subir ao templo, que era um momento de agradecer, né? Porque todo ano eles faziam esse movimento, né, de ir ao Sim. templo para levar sacrifícios, para agradecer. E mesmo ela cheia de amargura no coração, ela foi e falou assim: não, eu não quero agradecer, mas eu vou pedir, porque eu acredito nesse Deus de promessas, eu acredito nesse Deus a quem eu sirvo. E aí, Vivi, eu fico pensando assim, quantas de nós, numa primeira adversidade, a gente quer jogar tudo para alto e fala assim, ah, deixa para lá, porque Deus não me escuta mesmo. Verdade, Cris, né? A gente logo se desespera, né? Perde a esperança, né? Ao se desesperar e perder a esperança, né? A gente logo se desespera, se vê ali numa angústia, numa aflição, né? E Deus não me ama, Deus não me quer, eu sou menos preterida do que a outra, né? E aí a gente começa a comparação, né? Uhum, Com é importante isso. com uma outra mulher, por que que ela tem, eu não tenho, por que que ela consegue, eu não consigo, e aí vai criando essa amargura, toda essa dor, né, toda essa angústia ali dentro dessa mulher, Diana, né? Por muito tempo eu me vi assim, né? Hoje em dia, graças a Deus, meu coração está mais calmo, né? Eu não tenho filhos ainda, né? Mas em nome de Deus há de acontecer, né? Não sei se de forma biológica ou por adoção, mas vai acontecer. E né, tem toda essa questão, né? A gente se compara com a outra mulher, né? Eu, por exemplo, eu tive na minha caminhada aí nessa luta, né, para engravidar, a amiga que não queria o filho e engravidou. Poxa, ela nem queria e ela Uhum. conseguiu,
né? E a gente leva essas questões até Deus. Nossa, porque ela não queria e ela conseguiu, e eu que quero não consigo. Ou quando a gente vê algum tipo de maldade, né? De se deixar um Uhum. filho dentro de uma lata de lixo ou abandonar na rua, né? Nossa, por que essa pessoa, né, concebeu e eu não consigo conceber, né? Tem toda essa questão também, né? E ela mesmo assim, cheia de amargura, ela conseguiu, né? Porque às vezes a gente não consegue. É Cheia de verdade. amargura, cheia de dor, a gente não consegue chegar até Deus, né? A gente se fecha, né? A gente se fecha, se tranca, se isola, não quer falar com ninguém, na verdade, né? E a gente fica ali vivendo aquela dor, aquela amargura, e isso só vai fazendo mal a gente mesmo, Uhum. né? Mas ela não. Ela mesmo cheia de amargura, cheia de dor no coração, cheia de angústia por tanta humilhação que ela vinha passando, né? Ela se prostrou ali em adoração ao Senhor, pedindo a Ele, né? De todo o coração que, né, lhe fosse concedida essa bênção, né? E quanto é importante, né, o poder da oração com fé, Cris, É né? verdade. Quanta fé essa mulher naquele momento ali, mesmo cheia de amargura, colocou em sua oração a Deus, pedindo a Ele que lhe fosse concebido um filho, né? Para que pudesse dar sequência a essa descendência, né? A partir dela, né? E é tão lindo essa questão que às vezes a gente fala, eu oro tanto, mas ainda não aconteceu a minha graça, ainda não aconteceu o meu milagre, né? Na Bíblia mesmo diz, como a Cris falou, né, que eu chamo de manual de instrução. Eu chamo a Bíblia de manual de instrução. Mas a Bíblia mesmo diz, né, vem falando pra gente que há um tempo para tudo, né? E chegou o momento de Ana, depois dessa oração com fé, dela ter rasgado o coração ali diante do Senhor, pedindo a Ele essa graça, essa bênção, né? Que a gente possa também, mesmo mediante as dores, mediante as amarguras que trazemos ao longo da vida, porque vão se acumulando às vezes, Uhum. né? São muitas, a gente também possa, né, orar a Deus, louvar a Deus, mesmo que em meio a lágrimas, muitas das vezes, mas que a Uhum. gente possa, né, se prostrar diante do Senhor e fazer a nossa oração com fé, né, como essa É. mulher fez. E assim, é tão lindo, né, Vivi, porque quando a gente olha esse texto, né, a gente vai vendo o quanto Deus agia já sem Ana ter o conhecimento, né? Porque aí se a gente continuar, né, a gente vê que conforme ela continuava rezando a Javé, né, Eli, que era o profeta, observava os lábios dela e não escutava o que ela dizia, mas via que ela estava murmurando, né, balbuciando alguma coisa, sendo que era uma coisa que ele não entendia, né? E aí eu fico assim, uau, Ana provavelmente já estava falando ali, né, na questão da oração com o próprio Espírito Santo, onde é o próprio Espírito Santo orando por ela. Assim, quando eu li isso, me tocou muito essa parte, sabe, no coração, de que era o próprio já, o Espírito Santo ali já orando com ela a Deus, entendeu? Tipo, escuta essa mulher, Deus, porque essa daí realmente vai fazer aquilo que prometeu, né? Vai entregar o seu filho, Samuel, e esse Samuel vai ter um plano espetacular no plano da salvação, né? Porque se a gente for ver tudo isso, né? Tudo está interligado. Então, né? Eu fui vendo, né? O quanto Deus já ia agindo na oração dessa mulher, Ana, né? Através do choro dela, né? Tanto que é que tem um salmo que fala, né? Eu já rezei com lágrimas, hoje eu volto sorrindo, né? Então, quantas vezes nós choramos por oração, mas a gente precisa ter a certeza que os frutos vão ser colhidos sim, né? É como você mesmo disse, né? Não existe o tempo certo, existe o tempo de Deus, né? O tempo de Deus não é nosso, né? Para tudo há um tempo, né? E no tempo favorável essa colheita será feita,
né? E se não fizer também, né, vai continuar sendo Deus, porque a gente sabe que a nossa maior recompensa não é aqui nesse plano, não é nessa terra. A nossa maior recompensa está no céu. Não é verdade, Vivi? E Ana Verdade, com tinha essa certeza. certeza. Uhum. Ana tinha essa certeza, né, onde que ela iria gerar um fruto grande para Deus. E aí, né, eu acho tão lindo quando Eli vai falar com ela nessa questão da embriaguez, e ela fala assim: "Não, meu senhor, eu sou uma mulher que sofre. Não bebi vinho, nem bebida forte. Eu estava apenas me desafogando diante de Javé." Eu achei isso tão lindo, Vivi. Eu estava apenas me desafogando. Ou seja, ela estava tão mergulhada naquele, naquele mar, né, de amargura, de secura, da infertilidade, desse deserto. Ela estava tão inserida nisso, onde ela só encontrou esse desafogamento na oração em Deus. Gente, quando eu li isso, eu fiquei assim, oh, uau! Porque assim, eu não sei se alguém já recebeu caixote, eu já recebi muito caixote na praia, né? Contar umas derrotas. Eu já recebi alguns caixotes na praia. E olha, é uma coisa desesperadora quando você está recebendo aquele caixote assim, e você parece que vai afogar de uma forma. E aí, quando eu li isso, né, eu estava apenas me desafogando diante de Javé. Gente, quando a gente para e consegue Verdade. sair daquele caixote, gente, você chega a respirar assim, ó, sabe? Porque você, tipo, voltei para a vida. E aí, quando ela falou, eu estava apenas me desafogando diante de Javé, me vê assim, caramba, naquela oração, Ana sentiu verdadeiramente a presença de Javé, de que Javé poderia escrever uma nova história para ela. Amém. Amém, Cris. Foi engraçada essa história agora do caixote. Mas é, Mas é uma situação desesperadora mesmo, né? Nesse momento aí do caixote, a gente achar que vai estar se afogando. E eu nunca tive nenhum caixote, graças a graças Deus, a Deus. porque eu sou medrosa com o mar. Eu sou medrosa, né? Meu pai sempre falava pra mim que mar não tem cabelo, não dá pra segurar. Então, Gostei cuidado. Então, eu dessa. sempre coloquei isso na minha cabeça. Mar não tem cabelo, cuidado. Eu nem vou em praia com onda, pra você ter uma noção. Ah, Então, assim, mas muito importante né, essa questão que você levantou, né, que você grifou aí na sua Bíblia, desse desafogar dela, né? Ela se derramou tanto ali, ela estava tão sufocada, mergulhada nessa dor, nessa amargura, né, que ela desafogou, que ela teve um suspiro ali de alívio, né? Diante exatamente. dessa adoração, desse louvor, desse pedido, dessa súplica ao Senhor, né? Ali naquele momento. Que lindo nessa marcação sua, Cris. Gostei. É, esse tá, pelo menos aqui na minha tradução, tá no, para quem quiser anotar, tá no versículo 15, Uhum. né? É a última frase do versículo 15. Ana, porém, respondeu: Não, meu senhor, eu sou uma mulher que sofre, não bebi vinho nem bebida forte. Eu estava apenas me desafogando diante de Javé. E aí, né, eu convido a todos os irmãos e todas as irmãs, mulheres, homens que estão nos assistindo, né, a se desafogar em Deus, porque é assim que Ele vai agindo na nossa vida, né? É nas humilhações, né? Eu vejo que a Fenena, né, ela teve esse papel importante na vida da Ana. Porque eu fiquei imaginando assim, quanto tempo Eucana já não subia a esse monte, né? Uhum. Ana já sofria essas inúmeras humilhações e estava tudo igual. Sendo que nesse ano, nesse tempo favorável, Ana, tipo assim, não, alguma coisa tem que mudar. Talvez Fenena tenha tripudiado ela mais, né, com mais vigor, Vigor. né? Aham. Falando, ah, tá vendo aí, já são 10 anos, né?
Eu já tenho, Aham. porque quando Eucana fala assim, eu não sou melhor para você que 10 filhos, me faz entender que talvez ele já tivesse 10 filhos com Fenena. Isso é, assim, é um Sim, pensamento meu, né? Como ele fala, eu não sim. sou mais, eu não sou melhor do que 10 filhos, né? Me faz entender que ele. Aí tu imagina, 10 anos vivia essa mulher, né, sendo ali Passando por essa humilhação. por essa humilhação. E aí chega um ponto que Ana fala assim: não, eu não quero mais isso para minha vida. E aí eu vejo o quanto Fenena foi importante na vida da Ana, no sentido de fazer com que ela tivesse esse movimento de fazer uma adoração a Deus, de entrega realmente, né, de súplica, né? Esse movimento que a gente fala tanto, né? Existe um caminho, né? A gente fala muito isso nos nossos encontros, né, Vivi? Sim. Existe um caminho, mas é preciso não só seguir por esse caminho, tem que ter um querer nosso que brota de dentro da gente. Exato. E eu acredito muito que Ana teve esse querer que brotou aí, esse desafogar, porque ela já não aguentava mais Fenena falando no ouvido dela. Então é como se Fenena tivesse sido um trampolim, né? Aquela mola propulsora para que ela pudesse realmente fazer esse louvor a Deus, né? Essa oração tão fervorosa, né? De tanta confiança de que ela poderia ser a mãe de um menino e esse menino iria ser entregue a Javé. Cris, você falou em relação a pensa ela ter 10 filhos, né, a Fenena, né, durante 10 anos a Liana vinha sofrendo, né, com essa amargura toda, né, justamente eu acho que até por conta disso ela não buscava, né, essa amargura sendo alimentada ali durante 10 anos, vamos dizer Isso. assim, né, E ela essa quis dor, virar a chave, né? Ela falou assim: não vou mais exato. alimentar essa amargura. Isso, ela teve essa atitude de mudança, de renovo, né? De recomeçar, né? Ela teve essa atitude que a fez mudar, né? Às vezes a gente precisa desse impulsionamento também, né? Às vezes a gente vive ali na nossa dor, na nossa enfermidade, na nossa tristeza, na nossa angústia, a gente precisa que alguém venha e nos empurre. Não, você não pode ficar assim, né? Mesmo que às vezes seja por alguma alfinetada, né? Porque pode ser por uma alfinetada, Sim, né? Como a Kiana foi alfinetada com mais vigor por Fenena. E aí ela tomou uma atitude de mudança. Não, eu não vou aceitar mais isso na minha vida. E aí ela tomou essa atitude de buscar a Deus em oração, de suplicar ao Senhor a sua misericórdia, né? E que a gente possa também ter essa mesma atitude, porque às vezes nos falta isso, né? Ter é essa verdade. atitude, né? A gente pode até querer, mas eu quero sentada no meu sofá, eu quero deitada na minha cama, né? Então assim, a gente tem que levantar, a gente tem que ter uma ação para que Uhum. aconteça uma reação, né? Para que Isso, haja um movimento, né? Para que haja um mover. Não basta eu ficar esperando. Eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que buscar, né? Que a gente possa ter essa atitude de Ana, de buscar a mudança, não ficar nos lamentando, nos murmurando, né? Por conta da, eu passei por isso, eu passei por aquilo, eu sofro por isso ou por aquilo, né? Deus não me vê, Deus não me enxerga. Não, tome a atitude de louvar, de adorar, de se prostrar diante do Senhor, de buscar a Deus e o mais ele fará. é verdade. Isso, né, é tão lindo, né? Quando eu fui lendo esse primeiro capítulo, né, Deus foi me mostrando exatamente esse virar a chave de Ana, né? Onde a Fenena realmente foi essa força motriz dela, né? Ela, calma Sim, aí, é o meu basta, eu não quero mais isso para minha vida, isso aí. né? E é interessante, né, que a gente conforme vai lendo, né, quando Eli, né, fala para ela, então vai em paz, que o Deus de Israel conceda que você lhe pediu, Ana responde que esta sua serva possa encontrar sempre o seu favor. E aí tem um escrito, né? Ana foi embora, comeu e já não parecia a mesma de antes. Isso está lá
versículo 18, né? E aí eu fico vendo assim, uau, que oração poderosa, né? Porque ela já saiu daquela oração diferente, ela já não parecia mais como era antes, né? Então teve esse mover dentro dela, né? E aí eu venho fazer uma reflexão, né, para essa tarde, que a gente viveu aí, né, 6 meses de muitas lutas, né, 6 meses de coisas que eu acho que nem a gente não sonhava, né, nem um pouco, né, das coisas que ia acontecer. Porém, nós ainda temos mais 6 meses pela frente, né, e eu vejo isso como um recomeçar, né, assim como Ana, ela recomeçou, né, ela teve essa atitude de recomeçar. Então, eu queria muito trazer essa reflexão para a gente, né, estou aqui já de olho na hora, eu queria muito trazer essa reflexão para a gente nessa tarde, né? Assim como Ana escolheu recomeçar, que nós também, nesse segundo semestre, tenhamos essa escolha de recomeçar, né? De fazer algo novo, porque o tempo tá aí, né? A vida não está suspensa, ela continua se movimentando através da gente. Deus, ele continua agindo, os milagres continuam acontecendo, né? Pessoas nascem, crianças nascem no meio da pandemia, né? Pessoas são salvas no meio da pandemia, né? Quando saem curadas, não é verdade? A flor desabrocha, né? Mesmo durante a pandemia, né? Então, os milagres a gente está respirando, né? Então, os milagres eles continuam acontecendo. E aí a gente muitas das vezes se prende tanto na nossa amargura que a gente não consegue ver esses milagres à nossa volta, né? Então, nessa tarde eu queria trazer essa reflexão para a gente, né? São 6 meses aí de 2020, mais 6 meses para a gente virar a chave e recomeçar, né? Porque Ana, ela teve essa atitude e ela recomeçou uma nova vida através de uma, como você disse, né? Através de uma agulhada, né? Que você falou? Uma alfinetada, isso, alfinetada. Através de uma alfinetada, né? Ela recomeçou. Ela fez uma oração, levou toda a amargura dela diante de Deus, né? Mas mesmo assim, ela creu na certeza de que Deus poderia fazer algo para ela. Então, eu chamo a todas nós, eu me incluo também nesse tempo, né? Se você tem algum milagre que ainda não alcançou, desafoga em Deus e haja durante esses 6 meses. Que o milagre pode bater na sua porta, sim, Amém. né? Assim como bateu na porta de Ana, chegou na casa de Ana Samuel, né? Eu creio muito que o Espírito Santo ele ainda pode fazer muito nas nossas vidas. Às vezes a gente só se movimenta com uma alfinetada, é verdade, Olga. Então, que eu e Vivi nessa tarde, a gente fez esse instrumento para vocês, hein? O Espírito Santo vai, ó, agindo aí na vida de vocês, né? Se você está cansada, né? Olha para Ana. Ana se desafogou em Deus. Ela conseguiu esse suspiro em Deus. Não é eu, não é Vivi, não é o movimento, né? A gente deve focar em Jesus. É em Jesus que nós conseguimos esse respiro. É em Jesus que nós conseguimos esse renovo. E é esse nosso posicionamento em Jesus que nós vamos conseguir, né, fazer novas todas as coisas, proclamar as boas novas, né, viver os milagres que Deus tem para cada uma de nós. Amém? Amém, amém, Cris. A Tati também do Egito tinha comentado aí antes que um médico, né, falou sobre essa passagem de Ana para ela, Olha quando que ela, né, ela estava lindo! buscando essa segunda gravidez, né? E aí o médico falou que lindo, né, que existem médicos, né, que são, né,
antenados, né, com a palavra, instruídos com a palavra de Deus, que conhecem e podem proclamar para essas mulheres também, que se encontram às vezes amarguradas, desesperançosas, né, para que encontrem aí essa esperança novamente, né, e tenham essa atitude de louvar e agradecer ao Senhor. Louvar a Deus a todo tempo, né, Vivi? Verdade, Cris. Louvar a Deus a todo tempo. Aí a Tati está confirmando novamente isso. Ela colocou Ah, aí. que lindo, Tati. Lindo. Deus coloca, né, às vezes, um médico, né, um anjo ali para falar com a gente, né? Porque às vezes a gente chega tão desesperado, né, em algum consultório, por É alguma verdade. questão, alguma enfermidade, e aí vem um médico com uma palavra de Deus para nos consolar, para nos acalentar o coração. Que lindo, né? Olha, ela repete para mim: Amém, Tati. O Amém. tempo de Deus, amém. 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 Vivi, você trouxe uma música pra gente de uma reflexão Trouxe. agora? Trouxe sim uma música, na verdade, um refrão de uma música, né? Que você já falou aqui durante a nossa live, Cris, né? Desse Deus de aliança, desse Deus de promessa, né? Desse Deus que tem tantos milagres ainda a realizar na minha, na sua e na vida de todos que estão aqui nos acompanhando, né? Então eu trouxe esse refrão para que a gente pudesse cantar nessa tarde. Amém. Deus de Aliança, alianças, Deus Deus de de promessas, promessas, Deus Deus que que não não é é homem homem pra pra mentir. mentir. Tudo Tudo pode pode passar, passar, tudo tudo pode pode mudar, mudar, mas mas sua tua palavra palavra vai vai se se cumprir. cumprir. Vamos de novo? Deus de Deus de aliança, aliança, Deus Deus de de promessas, promessas, Deus Deus que que não não é é homem homem pra pra mentir. mentir. Tudo Tudo pode pode passar, passar, tudo tudo pode pode mudar, mudar, mas mas sua sua palavra palavra vai vai se se cumprir. cumprir. Amém, Amém. amém. Né, então, que a gente possa viver nessa certeza, né, que tudo pode passar, né, o mundo pode passar, né, mas a palavra de Deus, aquilo que Ele coloca no nosso coração, isso se cumpre, né, porque nós somos aquilo que a Bíblia diz. Eu vou para onde a Bíblia diz para onde eu vou e eu Tenho. tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho, Isso. né? Então, isso me remete assim a grandes promessas que Deus fez no meu coração. Amém. Ah, a Jaque falando que o coral aqui foi ótimo também, que bom. Ai, que bom. E isso me faz lembrar, né, de tantas promessas que Deus já faz no meu coração, Vivi, e hoje se cumpre também, né, na minha vida. Então, existe esse tempo favorável, né, para todas nós, né? É preciso crer. O caminho não é fácil, né? A nossa fundadora, Vanessa, né, costuma dizer que o nosso caminho é um caminho de deserto, mas a gente tem a certeza, né, de que Deus, ele é cumpridor dessas promessas, é um Deus de verdade. Então a gente não precisa viver na expectativa. A gente precisa se posicionar de forma correta, se desafogando, olhando para Jesus o tempo todo, né, crendo que ele é um Deus de promessas, sim. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus por isso, né? Por esse tempo favorável, né, Cris, nas nossas vidas, que é um tempo de graça, é o nosso Kairos aí acontecendo, e É a gente tem que estar verdade. atento, com os olhos fixos em Deus, com os olhos fixos no Senhor, para que a gente não se perca no caminho, mas que a gente siga aí, mesmo que no deserto, né? Somos rosas do deserto, rosas de Saron, né? Que a gente siga aí firmes, mesmo no deserto, né? Mas sem perder essa confiança em Deus, nesse tempo tão favorável.
Que ele seja louvado, né? Sempre, para todo Amém. sempre. Né, que Amém. possamos, né, ter sempre essa certeza, né, de que Jesus, ele nos chama sempre a recomeçar. Porque muitas das vezes a gente pode ficar pensando, né, ah, mas eu já estou vivendo tanto tempo nessa amargura, né? Ana foi prova disso, né? Ela viveu talvez 10 anos. Esses 10 anos, gente, é bom a gente deixar claro que a gente está supondo aqui através de uma leitura, uma Isso, interpretação exato. nossa, tá? É importante a gente, né, falar que não é que foram 10 filhos, 10 anos, nada disso. Mas é importante a gente entender, né, que independente disso, a gente tem essa questão, né, de que não importa se a gente errou, né, Deus, ele quer que a gente recomece, né? E essa atitude de recomeçar só depende de cada uma de nós. Então que nessa tarde nós possamos recomeçar sempre, porque é isso, é esse caminho que Deus nos chama. Amém, Vivi? Amém, Cris. E Jaque botou aí que o papel dela acabou, né, de enxugar as lágrimas, de tanto que ela já chorou. A Tati repetiu para mim, eu repito aí para você, minha irmã, tá? Amém, A amém. mesma Que, bênção, a mesma graça. que nós possamos recomeçar sempre. Amém, Amém. Vivi? Amém, Então, Cris. eu queria, nessa hora, né, chamar de novo, né, fazer uma oração de agradecimento, né, pedindo para que os santos, nossos anjos da guarda, já que a gente está com esse tempinho aí, né, pedir para que ele possa nos ajudar nesse caminho, né, nos direcionando à essência que é Deus, nos direcionando nos nossos passos a fazermos a vontade dele e nos desafogarmos cada vez mais, recomeçando sempre. Isso mesmo, Jaque. Amém. Santo anjo do Senhor, Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me me confiou a confiou a piedade piedade divina, divina, sempre me rege, rege, guarde, governa, governe e me ilumine. ilumine. Amém. Amém. Que bom, Vivi, adorei nossa partilha. Semana que vem estaremos novamente, né? Acompanhe as nossas redes. Nós vamos começar nesse mês um novo tempo, né? Jesus e os escolhidos. Isso, uma nova live aí acontecendo, né? Às terças à noite, às 9 horas da noite, né? Jesus Exatamente. e os escolhidos, onde vai ser falado sobre os apóstolos, né? Os 12 apóstolos. Promete Estou na essa live. expectativa, né? Eu tô na expectativa, Cris. Promete essa live, né? Promete. Então que e aí a gente continua a nossa live, né? Às quintas-feiras, às 16 horas, tá? A gente Isso. continua por enquanto aqui, né? Lembrando que em cada igreja, né, a gente está retornando aí, então se você tem a oportunidade, se não é do grupo de risco, né, tem a oportunidade de voltar para a igreja, volte sim, né? Estou morrendo de saudades dos meus amigos, de Jesus, né? De Também. estar lá presente com Ele, porque Ele está aqui comigo, né, o tempo todo. Mas estar na presença dele, né, junto com a comunidade, eu falo que viver em comunidade é você estar em comum unidade com Deus, com Jesus e com o seu irmão. Né? Ninguém vive sozinho. Verdade. Né? Então eu tenho muita saudade, né, desse tempo, né, em comunidade. Então, se você puder participar, né, volte sim para a igreja e às quintas-feiras nós vamos estar aqui de novo, com uma nova mulher ou com novas mulheres, não é mesmo, Vivi? Verdade. É que a gente, quem puder, né? Tá Por certo, enquanto ainda. então. Um abraço, Cris. Já tá acabando, né? Eu acho que já está acabando. Porque eu acho que a conexão Pra mim também não ficou. aparece. Não, Só pra você. É. é. Então tá certo, então, Vivi. Fica com Jesus. Você também, Cris. Um beijo, um abraço a todos que nos acompanharam. Que Deus abençoe. Vamos voltar na quinta-feira novamente. Uma Um nova live. abraço a Tá? Um todos que nos abraço. acompanharam, tá? E que fique essa mensagem. Recomecemos. Assim como Ana recomeçou, que nós também possamos recomeçar em Jesus. Amém? Amém, amém. Beijo a todos. Beijo!